O Instagram derrubou a gente, Aninha. Nossa, foi um nocaute. Você tá me vendo? Tô ouvindo você, tô vendo e tô ouvindo. Ah, Bem, tá. Porque eu não tô te vendo. Mas tudo bem, mas eu tô te ouvindo e a gente tá online, tá tudo e certo. cadê Renato? Renato, cadê você, É, querido? ele deve pedir para entrar agora também. E só para concluir, Aninha, outra coisa que limpa o perispírito também é reunião mediúnica. Reunião, e aqui é serviço, que é Sim. cuidado, que é doação de si. Também limpa Aham. perispírito. E é interessante, já concluindo, Aninha, aqui para passar a palavra para você, desculpa demorar, Imagina. quando a gente não limpa o perispírito sente a necessidade de ser limpado. Se a gente não Uhum. limpa conscientemente o perispírito, como é que ele é limpado? Por doença. Né? Por Uhum. doença. A doença estertora para fora, pelo corpo, as chagas do perispírito. Né? A gente Infelizmente, pode pensar assim, a questão do até da, é assim uma coisa boba, né, do dia a dia, da quando você tem uma baixa imunidade, né? sim, Que você está estressado, está com excesso de trabalho, de repente o corpo responde, né? Numa doençazinha ali, local, pontual, uma infecção urinária, qualquer coisa, um resfriado. Isso no nível leve, suave, né? Agora imagine nesse nível que você está falando, né? De situações acumuladas ali, né? Aí de repente vai chegar uma hora que realmente ele vai ter é, que externar aquilo para poder, na tentativa de purificação, né? por exemplo, câncer. Uhum, Câncer é uma das doenças de limpeza do perispírito. Então, com certeza. não é a única, né? Como você disse, há outras formas de limpeza, desde uma infecção urinária até um. Enfim, mas é bom que a gente consiga limpar esse perispírito de formas conscientes e que seja menos dolorosa a existência nossa e daqueles que nos amam mais diretamente. Quando você estava falando aí, eu anotei uma palavrinha aqui que eu estava refletindo sobre ela há alguns dias atrás, que é a mágoa. E eu venho numa pegada assim na minha vida, eu e os meus cases, né? Eu fico falando meus cases aqui, de, de autoconhecer-me, de realmente buscar olhar para que me faz feliz, o que me faz triste, quais são esses traumas, né? Trauma é uma palavra assim que foi tão usada de forma muito generalizada aí, que na verdade às vezes nem são traumas, mas situações que marcaram, né? E a gente tem uma tendência a não olhar para elas porque elas causam dor, né? Você vivencia aquela dor novamente. E aí eu fiquei refletindo, né? Poxa, eu estou buscando, né? Eu estou, assim, literalmente, sabe? Eu venho num processo de busca de curar-me mesmo, né? Nesse sentido, assim, com terapia também, que me auxilia, mas muito no olhar para dentro. E eu me percebi melhor em vários quesitos, assim, vários. Aí eu falei, caramba, que legal, né? Se eu for pensar em termos de anos, é, se eu for pensar em termos de anos, eu já melhorei assim substancialmente, né? E aí eu me lembrei de uma situação que me magoou. Eu estava magoada com uma situação específica que aconteceu com uma pessoa que eu amo muito na minha família. E me magoou porque veio de uma pessoa que eu amo muito. E aí, beleza, eu continuei com o meu processo, a minha busca, e me dando algumas estrelinhas, me dando algumas situações. Nossa, que legal, eu avancei aqui, eu avancei aqui.
E de repente, você tá me ouvindo, Yama? Não, né? Você não tá me ouvindo. Caiu de Aninha, novo? tô. Continua, vou só atender o entregador. Continua, por favor. Ah, tá. Ah, eu não tinha entendido o que que era. Tá. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Eu tô só esperando o Yama voltar, que ele foi atender o entregador. Vamos ter uma paciênciazinha. Eu estava contando um caso, amor, para ele. Eu estava falando sobre a mágoa. Você não vai entrar na live? Ah, tá. É que ele foi receber alguma encomenda que chegou lá, deve ser comida. Esperar ele voltar. Sim, Aninha, você falava do teu processo de cura, de autocura que você tem trabalhado nele. Sim. E aí, eu tenho trabalhado e, de repente, assim, me observei melhor em vários quesitos, né? Graças a Deus. Assim, um alívio muito grande, mas a um custo de muito trabalho. Muito doloroso o processo e estamos aqui. Excelente. E de repente eu me lembrei de uma situação. Eu acho que a minha consciência veio apontando, olha, você está melhorando em vários quesitos, mas aquele ponto você não mexeu ainda. Aquele ponto ainda está obscuro no seu perispírito, que é essa mágoa. E aí eu fui refletir sobre ela. E aí, sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão seguinte: por mais que a gente tenha o conhecimento, por mais que a gente avance em algumas áreas, em algumas questões específicas, nessa busca dessa autocura, assim, e é super válido, a gente tem que fazer isso mesmo de uma forma persistente e disciplinada, a gente tem que estar sempre voltando e verificando se está tudo ok de verdade. Porque as partes mais dolorosas a gente costuma guardar na gaveta, porque dói muito. E aí você vai no que é mais fácil, né? No que está mais assim, você vai conseguir mais rapidamente. Então você vai avançando naquela frente ali, mas você tem que retornar. Deixa eu lá dentro de novo, deixa eu dar uma voltinha, ver como é que tá a situação. E aí você se analisa, e aí você pode se descobrir de uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu me descobri assim, hoje mais fortalecida para trabalhar essa mágoa. Talvez o meu espírito tenha caminhado nesse sentido nas outras questões, talvez até para me fortalecer, para eu voltar e trabalhar esse assunto. Então, dando laço aí com o tema da live, a minha cruz ficou mais leve por conta desse processo. Eu posso falar assim, como um testemunho. Durante a parte mais pesada, foi muito pesado, foi muito doloroso. Mas, olhando agora, assim, eu me sinto assim, renascer, sabe? De verdade. E mais pronta para encarar essas outras que ficaram ainda pendentes de uma forma mais leve. Então, assim, durante foi pesado. Mas hoje, como eu ainda tenho que trabalhar outras questões, essas outras questões, mesmo pesadas, elas estão mais leves. Você consegue entender? Vocês dois conseguem entender o que eu estou falando? Falem vocês aí agora. Não, minha irmã, pode falar que eu peguei o bonde andando e eu vou depois. É um desafio grande para a gente, não é? De ir ressignificando, e acolhendo, e compreendendo, e respirando.
tem uma coisa que eu já comentei com vocês numa outra live que eu estive com vocês, que é a semântica de Ashara, né? Ashara no hebraico, que é bem-aventurados, né? O coração do Evangelho são as bem-aventuranças, as 9. Né? Bem-aventurados os pobres em relação ao espírito, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos, injuriados, caluniados em função do reino, as bem-aventuranças. E quando Jerônimo traduziu Ashara para bem-aventurados, felizes aqueles que, como traduzir atrair, ficou muito bonito, muito profundo, muito bem, os felizes, né? Bem-aventurados felizes, mas na verdade Ashara em hebraico é avante, avante. Avante vós que sofreis, avante vós que tem fome e sede de justiça, avante vós que são aflitos, que estão em aflição, avante. Então, avante quer dizer não para, não para. Faz uma prece, baixa a cabeça, reduz a marcha, mas continua, não estaciona, não para. Deus é contigo, Deus é bom o tempo todo. Segue, Deus é contigo, avante. É esse bloco de informações no Ashra. Então, as nossas cruzes, a gente precisa dizer para as nossas cruzes, né, que nós não vamos parar, que elas são companheiras de jornada, que elas vão ficar mais leves, que a gente vai compreender, acolher, entender porque eles estão, buscar o sentido delas e nós seguiremos, nós não estacionaremos, elas não nos derrubarão, não nos derrubarão porque, por mais que elas sejam colossais, por mais que elas sejam avassaladoras, elas não são nas nossas vidas, tais cruzes, maior que o amor de Deus por nós. Nenhuma cruz, por mais avassaladora que elas sejam, chega a ser maior do que o amor de Deus por nós. E a gente precisa dizer isso todo dia, para cada uma dessas cruzes, que a gente tem o compromisso de carregar, e de compreender, e de acolher, e de conviver, e de superar, pouco a pouco, um dia após o outro. Então, elas estão aí, talvez elas nunca passem, talvez uma cruz nos acompanhe por uma itinerância muito longa das nossas vidas, e ali elas permanecerão, e essas cruzes permanecerão por inúmeras razões, às vezes porque nós somos muito turrões, muito embrutecidos, muito ensimesmados, muito... Moisés dizia de dura cerviz. Ele chamava o faraó, o faraó é um homem de dura cerviz, que não baixa, que não reverencia, que não reconhece, que peita, que segue, que desafia, que confronta, que não aceita, que não revê, que não dá um passo atrás, que não reconsidera, né? Então, ele olhava para o faraó, que era esse ser que não reconsiderava, e dizia: vós sois um ser de dura cerviz. Dura cerviz não supera cruzes. Dura cerviz não acolhe cruzes, enfrenta, confronta, esperneia, desgasta, chora, angustia, não aprende, porque a gente só consegue amortecer o peso de uma cruz com humildade, com serenidade, com afabilidade, com mansuetude, com compreensão, com renovação do ânimo da alma. Do contrário, essa dura cerviz fará dessas cruzes maiores do que elas de fato são. E o universo
Por mais que o universo seja um manancial de amor de Deus, mas o universo ele vai nos dar umas pancadas, até que a gente aprenda o que a gente deveria aprender. A gente vai ter o mesmo vizinho grosseiro, vai mudar de nome ele, vai chamar José, vai mudar de nome. A gente vai ter o mesmo chefe desumano, vai mudar de nome, vai mudar de gênero, vai mudar de raça, vai mudar de cor. A gente vai ter o mesmo chefe desumano, até a gente aprender a lidar com aquela personalidade. A gente vai ter os mesmos namorados. Vai mudar de idade, vai mudar de endereço, vai mudar de renda, vai mudar de nome. A gente vai ter os mesmos namorados. Até a gente aprender a dizer não para aquele tipo de ser que tão mal nos faz. A gente vai ter as mesmas companheiras. Até a gente conseguir lidar com aquela personalidade. Porque o universo vai nos devolver a lição de casa. O universo vai nos devolver a cruz. Você não aprendeu ainda. Falta você aprender. Então vem cá, você que é muito parecida com aquela lá, para assumir a configuração dessa cruz que ele ainda não conseguiu compreender, sublimar e superar, acolher e se libertar, e se livrar e se libertar. Então, como tu não te libertou ainda, está aqui de novo a lição para repetir. O universo vai nos devolver a lição até que a gente aprenda. Enquanto a gente não aprender, o universo vai estar sendo generosamente, pedagogicamente, o educador que nos devolverá a lição. Então, essas cruzes, elas, por vezes, persistem nas nossas vidas, mas por pirraça, confrontação e dura serviço de nós mesmos em relação a elas, do que qualquer outra coisa. Quando a gente aprender a lição, elas já não terão mais razão de ser nas nossas vidas. E virão outros vizinhos, e virão outros chefes, e virão outros companheiros e companheiras, e virão outros propósitos, porque aqueles já cumpriram a razão de ser nas nossas existências. Não preciso falar, né, depois do Ian. Mas, para finalizar a minha parte, desculpa, eu caí, eu não consegui voltar, então eu acho que eu perdi um pouquinho o rumo da conversa. Eu acho que o maior ensinamento para mim, além do jugo leve, é a gente ter um entendimento de que Deus jamais dá um fardo maior daquele que a gente pode carregar. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência enquanto a gente vive a nossa vida, né? Enquanto a gente entende as nossas dores e enquanto a gente sente o peso da nossa cruz e de tudo aquilo que a gente passa. Porque a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente é hoje, enquanto espírito em evolução. E a gente tem que ter orgulho de poder ter a oportunidade de estar encarnado e de poder viver nesse mundo, das oportunidades que nos é dado de curar as nossas dores, de curar as nossas enfermidades morais, principalmente, e poder ter o privilégio de ajudar, seja lá da forma que for, aqueles que a gente enxerga com os nossos olhos como se eles tivessem dores maiores do que as nossas, né? E às vezes a gente sente isso e talvez por um breve instante, né? A gente para e pensa, oh, nossa, caramba, as minhas dores são menores do que as... Não desmerecendo, evidentemente, aquilo que a gente passa, mas e nem, talvez, aliviando a minha parte. Falar, caramba, enquanto ele sofre muito, eu sofro pouco. A ideia é você olhar e falar assim, caramba, eu sofro pouco, ele sofre muito, e aí a gente pode dividir um pouquinho a dor para que ele sofra menos e eu sofro um pouquinho mais vendo a dor do outro. Então, a gente tem que ter um orgulho enraizado em nós de poder viver aqui, de poder estar encarnados e saber que vão ter dores, vão ter cruzes para o resto da nossa vida, mas a gente precisa saber lidar com elas. Quando a gente aprender a respeitar e a aprender a lidar com tudo que acontece na nossa vida, aí sim eu acho que o fardo fica leve. Se vai ser nessa encarnação ou não,
aí respondendo a mim, eu não sei. Eu acho que não é uma pergunta muito fácil da gente responder, dadas as circunstâncias que a gente vive. Mas, enquanto espírito encarnado, enquanto Renato, eu acho que eu estou buscando cada vez mais sanar essas dores e fazer com que o meu fardo fique mais leve. E por vezes a gente consegue, e por vezes a gente não consegue, e sente o peso, sente a dor, sente o ombro aí ficar pesado e a lombar sentir um pouquinho, mas depois vai relaxando, vai ficando tudo mais leve, vai fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, e a gente vai fazendo com que a jornada fique mais, mais gostosa, mais leve e mais voltadas para o Evangelho. Então eu acho que é mais a minha parte, eu finalizo aqui, né? Não só do jugo leve, mas também sabendo que Deus é um pai de amor e jamais ele daria para mim, para a Aninha, para você e para o resto da humanidade um fardo daquele que ele não pode carregar. E a gente aqui, privilegiados que somos na sociedade, temos o dever de ajudar aqueles que precisam, né? Para que a nossa cruz fique mais leve e a cruz deles fiquem cada vez mais leves também, né? Não é porque existe sofrimento que a gente precisa passar pelo sofrimento da maneira que a gente acha que tem que passar, não. Tem sofrimento, mas a gente pode amenizar, né? E passar de uma maneira mais suave, mais leve, mais tranquila, né? Sempre buscando e embasando a nossa vida no Evangelho. É isso. Amém. Amém. Renato, deixa eu assaltar esse turno, porque eu não sou nem besta de finalizar. Vamos deixar para a Aninha finalizar, porque... Eu já tinha até aberto o microfone aqui para finalizar. E você... Olha, eu tenho uma lição linda, e fazendo também a última participação aqui no programa do dia de hoje, tem uma lição linda no livro Abrigo, pela psicografia do Chico, e o capítulo 11 é o Emmanuel que dita, e o Emmanuel diz que há várias chaves de superação e de arrefecimento dessas cruzes. Há várias chaves, mas ele entrega uma que ele considera muito proveitosa. E ele diz, olha, todas as cruzes podem ficarem mais leves, mais compreendidas, melhor internalizadas, se nós agirmos aí ele cita 4 coisas: amor, humildade, renúncia e perdão. Ele diz que a gente vai compreender melhor a cruz e lidar melhor com a cruz quanto mais a gente aprender a amar, quanto mais capacidade de amar nós tivermos. E quanto menos capacidade de amar nós tivermos, mais essa cruz vai pesar, mais ela vai nos desgastar, nos avassalar. Quanto menos capacidade de amar, mais a cruz pesará avassaladoramente. E quanto mais capacidade de amar nós tivermos, mais essa cruz ela arrefecerá em relação ao peso. Diz, amor, humildade, sermos humildes. Por que comigo, meu Deus? Por que comigo, meu Deus? Por que comigo, meu Deus? Enquanto a gente esbraveja, por que comigo? O Filho unigênito de Deus morreu pregado numa cruz. Aonde estava Deus, enquanto o seu Filho era pregado numa cruz? Se Cristo foi morto e por uma morte de cruz, podemos nós passar por essa existência sem as cruzes que nos farão melhor? Com mais merecimento do que Jesus Cristo? Evitando cruzes? Será que esse é o caminho? Então a humildade nos torna mais compreendedores. Amor, humildade, renúncia. O que é que eu preciso renunciar para que a minha cruz se torne menos enfadonha? O que é que eu preciso abrir mão para que a minha cruz se torne menos desgastante? O que, infelizmente, inexoravelmente eu tenho de renunciar para que essa cruz não se estenda na minha vida? E, por fim, o perdão. Quem eu preciso perdoar diariamente, além de mim mesmo? Quem eu preciso perdoar? Quando a gente conseguir perdoar e não guardar mágoa, como a Ana muito bem pautou nessa fala anterior dela, que a mágoa é o veneno que avassala a dor da cruz. A mágoa
é o veneno que exponencializa a dor da cruz. Então, quando a gente começa a perdoar diariamente, cotidianamente, essa cruz vai se tornando mais compreensível, vai nos libertando do peso que ela importaria. Então, amor, humildade, renúncia e perdão é a chave que o Emmanuel dá no capítulo 11 de abrigo para que a gente consiga ir superando cada vez mais essas cruzes que sempre existirão, mas que se tornarão muito mais leves, porque com Jesus, amando humildemente, renunciando e perdoando, a gente vai se cristianizando e convivendo melhor com essas cruzes. Então, fiquei um pouco assim, fora do ar, uns segundos. O Emmanuel, ele fala, eu vou finalizar com uma fala dele também, nesse mesmo texto que eu trouxe do livro Rumo Certo, que o suportar a nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus. Esse acolhimento de nós mesmos, assim, sabe? É muito importante. E sempre mirando no alvo, né? Sempre mirando nos olhos de Jesus, mas ao mesmo tempo nos entendendo imperfeitos que ainda somos. Apesar de termos um certo conhecimento, nós ainda estamos no planeta de provas e expiações. Nós ainda somos muito, muito imperfeitos. Então, esse acolhimento de nós conosco mesmos, eu acho assim essencial. Eu também, um outro case meu aqui, eu num momento assim de dor, não tem muito tempo, eu me recolhi no meu quarto, né, no nosso quarto, e fui fazer uma prece assim, mas eu tava assim muito, muito desanimada comigo mesma. A questão era essa. Eu estava assim, desapontada comigo mesma. E aí, você baixa a sua frequência, você começa a pensar coisas que nem é você que está pensando aquilo tudo, né? Porque você baixou a sua frequência. Mas aí eu me recolhi em prece. E aí, nesse momento, eu senti a presença da minha mãe. E eu entendo, né, que foi ela, não sei, não posso ser assertiva nesse ponto, mas eu entendi que sim. Falou assim: você só está cansada. Você só está cansada. E aí, essa frase me levou para um lugar tão acolhedor, me levou assim, sabe? Nisso que Emmanuel falou aqui, que somos sim ainda muito imperfeitos, que a gente tem que acolher essa nossa imperfeição em nós e não exigir de nós um estado que a gente ainda está distante de alcançar, né? Senão a gente vai colocar mais peso na nossa cruz. Então, eu acho que é o bom senso. É o bom senso de nos vermos como somos, de mirarmos no alvo, de não perdermos a direção do alvo. O desafio está na turbulência, você não perder o alvo de vista, né? De você se ver imperfeito, mas falar assim, olha, eu quero chegar lá e mirar nos olhos de Jesus. Então, esse é o maior desafio. E nesse momento, quando foi me dito, você só está cansada, eu realmente percebi que eu estava muito cansada. E eu precisava descansar fisicamente e me reenergizar espiritualmente, né? Com a natureza, com aquilo que eu consigo buscar energia. Então, a gente tem que se amar muito, né? A questão, às vezes, do amor que você falou, o amor, a humildade, a renúncia, o perdão é perfeito. Só que a gente pula o auto-amor.
a gente fala no amor e já pensa em amar o outro, em cuidar do outro, em fazer a caridade para o outro. E a gente não pode se esquecer de nós mesmos, do auto-amor, do autocuidado, do autocuidar-se mesmo, sabe? De se colocar num lugar pacífico, sereno, de acalmar a mente, de quando tá cansado, descansar, para não desanimar, né? Tipo assim, me dá o ócio para que eu possa voltar a ser criativa, voltar a ficar inspirada novamente. Então, eu acho que a gente também não pode perder de vista isso, o auto-amor, sabe? Assim, da gente se acolher integralmente como a gente é e preparar esse ser para o que ele vai ser, né? E olhar para trás e falar assim, nossa, olha o tanto que eu já avancei. Nem que esse tanto tenha sido meio degrau, mas realmente a gente se dar o mérito do esforço empreendido ali, mesmo no erro, não, eu tentei, pelo menos eu tentei, né? Quando a gente não tenta, aí é pior, né? Mas você tentando e fracassando, levanta novamente e tenta quantas vezes forem necessárias. Então, eu finalizo a minha fala nesse sentido, porque me tocou, assim, esse pensamento, assim, de nos acolher, né? De nos envolvermos em nós mesmos e nos abrigarmos em nós mesmos, mesmo com aqueles cantinhos ainda obscuros, mesmo com tanta coisa ainda a ser purificada, mas a gente se amar integralmente, sabe? Eu acho que isso é um desafio, pelo menos para mim, eu não sei para vocês. E aí, William, é isso. Eu queria, assim, agradecer. Nós, né, amor, queríamos agradecer a você por ser essa figura, assim, importante nas nossas vidas, ser essa luz aí que está sempre nos inspirando. E é tão lindo a gente ser luz, né? E inspirar outras mentes, outros corações. E você teve esse papel na nossa vida e continua tendo. E eu queria aqui reafirmar a nossa amizade. Quem sabe no casamento a gente não consegue, amor, assim, escapar uns minutinhos e fazer uma chamada ao vivo com ele, para ele ver a gente de noivo ali. Claro, E vamos faltam quantos dias? 18 dias? Ai, meu Deus! Depois a gente faz coloca alguém para filmar e você assiste o casamento. Então, a gente vai tentar Vamos montar alinhar algum isso daí. esquema aí para você estar Ei, conosco lá, né? eu aceito fazer uma prece no casamento de vocês, numa videochamada. Eu aceito fazer. Estou me Sério? convidando a fazer uma prece na Olha! videochamada de vocês. Tá, Vamos a gente organizar tem então. Vamos. uma televisão lá, vamos ver se a gente, vamos conversar com a cerimonialista, ver se a gente consegue fazer um linkzinho lá e vai ser um prazer, sem dúvida. Vai ser lindo, vai ser lindo. Se rolar, vai ser muito bom. Eu vou ficar muito feliz de poder. Depois a gente te passa mais ou menos os horários e aí a gente fica meio a postos, a gente conversa com ela, pode deixar. Olha, escuta, eu amo demais vir para essa trabalho com vocês, porque a mentoria de vocês, que assessora esse serviço, é uma mentoria linda, é uma mentoria franciscana, é uma mentoria forte, inspiradora, restauradora. Eu gosto demais de estar sob o manto do padrão vibracional da mentoria de vocês, desse serviço. Que Deus abençoe esse serviço de vocês, que esse serviço se estenda por longos e longos e longos anos. Gratidão, Renato. Gratidão, Aninha. Amém. Então, nossa. Vamos concretizar essa prece aí no casamento, vai ser maravilhosa. Vamos tentar. Vai. Renato, um cheiro. Outro, Aninha, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe que Jesus abençoe, vocês. Que todos recebam aí as vibrações amorosas do nosso mestre, envolvendo a cada um, envolvendo o nosso planeta, e que possamos, assim, ter uma noite pacífica, restauradora, e que nos vemos, né, os nossos seguidores aqui na próxima semana. Que Jesus abençoe a todos. Amém. Tá bom? Um beijo, querido. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo.